Hoje nós vamos falar sobre as template tags do Django e como criar template tags customizadas. Nosso projeto está em github.com/rg3915/dicas de Django e eu queria pedir um favor para vocês clicarem aqui na estrelinha do projeto, porque aí ele ganha mais visibilidade e mais pessoas também conseguem aprender e compartilhar esse conteúdo. O link do projeto está na descrição do vídeo e se você der uma olhada aqui na dica de número 34, nós temos esse link aqui que nos leva para Built-in Template Tags e Filters. Tags e filtros. Se você olhar aqui do lado direito, nós temos dezenas de filtros e de tags aqui. A primeira parte são tags, que são esses aqui. E a segunda parte são filtros. Vamos ver alguns deles direto no código. Então, se você vier aqui em Core Templates, Core, eu vou pegar aqui o Article List. A primeira template tag que a gente conhece é o for, que ele faz a iteração sobre uma lista de itens. No caso aqui, a gente chama de for obj em object list, e aí coloca object title, subtitle, publish date e finaliza com o end for. Só que tem um aqui também que é interessante, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui item, e aqui eu vou colocar td, e escrever for loop.counter. Um outro que é bem bacana também, e que a gente sempre usa, é o if. Então eu posso fazer if category.title igual a Django. Então, então ele me mostra o obj.category. Quando eu rodar aqui a aplicação, aqui na minha lista de artigos, ele me mostra apenas as categorias que contêm a palavra Django, que é igual a Django. Tem vários outros que são bem legais também. O counter que eu tinha mostrado, né? O counter aqui ele coloca a numeração. O for loop.counter ele coloca uma numeração aqui. Eu posso colocar aqui também um slugify. O que ele vai fazer? Ele vai transformar o título no formato de um slug, que é tudo minúsculo separado por traço. Eu posso fazer também eu vou pegar o title de novo e colocar um truncate chars tamanho 13. Deixa eu repetir o título aqui para não quebrar a coluna. E aqui eu esqueci de colocar a categoria. Então se eu vier aqui, ó, o título com truncate tamanho 13, ele pega as 13 primeiras letras do título e depois ele finaliza com 3 pontinhos aqui. Um outro bem bacana também é o subtitle com safe. Então, por exemplo, se eu criar um título aqui, eu vou vir aqui pelo painel de admin e vou criar um artigo que na verdade já está aqui, que é esse daqui, ó. No meu subtítulo eu tenho um parágrafo aqui no meio. E aqui ele me mostra o parágrafo, só que sem a tag P de parágrafo. Ele está em vermelho aqui porque eu devo ter colocado algum CSS em algum momento para deixar todos os parágrafos vermelhos, por isso que ele ficou com esse estilo aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer também, além de colocar o safe, e isso eu posso fazer em qualquer outro, tá? É fazer uma combinação colocando mais tags. E no caso aqui eu vou dizer o seguinte, se o subtítulo não tiver preenchido, ele coloque como default 3 tracinhos. Então, por exemplo, se eu pegar esse subtítulo novo aqui e deixar sem nada, quando eu salvar aqui, é porque aqui é um campo obrigatório. Deixa eu pegar um campo que não seja obrigatório aqui. A categoria, eu posso deixar a categoria sem nada. Só que aqui ele não vai mostrar a categoria por causa do if, né? Então eu vou fazer o seguinte.
vou colocar aqui uma tag chamada else, ou seja, colocar um vazio desse jeito, quando não tiver preenchida. Ó, então é isso, aqui como não está preenchido nada, ele deixou com os tracinhos. Um outro legal também é na data, eu colocar uma data com formato diferente. Dia, barra mês, barra ano com 4 dígitos. Ó, então ele mudou o formato de data aqui para a data que você preferir, que você escolher, né? Como eu falei, todos eles estão aqui. Tem vários aqui do lado direito. Ó, se você olhar, tem vários aqui, várias tags. Agora a gente vai criar os nossos próprios filtros customizados, porque dá para criar template tags e template filters. Uma coisa importante aqui é o layout de como que deve ser organizado essas template tags. Então basicamente é assim, nós temos a app core, tem o models.py, eu tenho que criar uma subpasta chamada template tags, e dentro dele tem que ter um dunder-init.py e o nome do seu arquivo com underline tags.py. No caso aqui eu vou criar dois, o model name tags e o user groups tags. Então esse link aqui, ele nos mostra como que é o layout, que é exatamente essa parte que eu expliquei aqui agora. Bom, então eu vou vir aqui na minha pasta e vou entrar dentro de My Project, cd core, e aqui eu vou criar mkdir template tags, no plural. Daí eu faço touch template tags dunder-init.py e vou criar o user groups, que é um user group tags.py. Então eu venho aqui e eu tenho template tags, user group tags.py. Daí eu escrevo isso aqui, from Django import template e register igual a template library, que a gente precisa definir. Daí eu vou colocar aqui um decorator chamado register.filter namegroup. Daí eu faço namegroup, onde eu passo user, e ele me retorna o nome do grupo do usuário logado. Então, esse aqui é um exemplo bem bacana. Daí eu faço groups.user.groups.first para pegar o primeiro grupo. Então, se eu tiver o grupo, retorna o grupo.name. Se não, retorna uma string vazia. Um outro legal também é esse daqui, ó. hasGroup. Daí eu faço def hasGroup com user e group name. Ele verifica se este usuário pertence a um grupo ou não. Então eu faço groups igual a user.groups.all.values underline list. Eu vou pegar apenas o nome o nome e fazer um flat igual a true para retornar uma lista simples. Então return true if group name in groups, else retorna false. Então primeiro eu vou rodar a aplicação aqui. Vou criar um grupo aqui chamado autor. Vou pegar alguns artigos aqui, por exemplo, barra de progresso. Tá, eu tenho que pegar o user admin. Então eu vou dizer que o user admin ele pertence ao grupo autor. Daí, o que eu faço aqui? Eu venho aqui no meu arquivo HTML,
e faço aqui um load user group tags. Daí eu vou colocar aqui no final um th e mostrar aqui o seguinte, ó. td if request.user pipe has group autor, então eu digo que é autor. Na verdade eu tive que fazer mais uma alteração no código aqui, porque tinha alguns artigos que não tinham usuário definido, então eu tive que colocar if user. Eu vou até mudar aqui no readme também. Então se eu tiver o user, eu faço a validação para retornar o grupo dele. Se não tiver, eu retorno false, que na verdade aqui é para retornar true ou false. E esse daqui ele já funcionava também, do name group e do res group. Então deixa eu mudar aqui também, só para não esquecer. E daí sim ele me retorna aqui se eu sou autor ou não. Ele fala que é autor, retornando o grupo aqui. E eu posso retornar o nome do grupo, né, se eu quiser. Então vamos retornar o nome do grupo aqui. Eu posso fazer assim, ó. obj.user. Eu não coloquei request user, porque o request user é só para quem está logado. Só que aqui eu não estou muito preocupado com quem está logado. Então eu vou colocar desse jeito. obj username e o name group. Daí ele me retorna aqui. Olha, ele me retorna qual é o nome do grupo, que no caso é autor. Bom, então nós vimos como criar template filters. Agora vamos ver como criar template tags. Então eu vou criar um arquivo aqui chamado modelNameTags.py. Então touch, myProject, core, template tags, modelNameTags.py. Daí eu abro o arquivo aqui e vou colocar isso aqui, from Django import template e register igual template library. Daqui eu ponho um decorator register.simpleTag. Daí eu faço def model name value. Daí eu vou retornar essa mensagem aqui e faço if has attr value. Se for model, então eu faço value igual a value.model e retorno o value.dunderMeta.verbosename.title. Só que na verdade tem que ser aqui, né? Porque se não tiver eu retorno vazio. E depois eu vou fazer mais um para o model name plural. Então esse pedaço aqui é basicamente a mesma coisa. Daí eu faço, eu vou copiar aqui, e aqui é verbosename plural, ou se não tiver eu retorno uma string vazia. Então eu posso vir aqui e definir o seguinte: load model name plural e escrever aqui model. Daí aqui eu posso escrever, eu vou tirar esse artigo daqui e vou colocar exatamente desse jeito aqui, ó. Na verdade aqui é com porcentagem. Feito isso, aqui ele me retorna,
Deixa eu rodar a aplicação. Feito isso, aqui ele me retorna. Aqui ele saiu errado, deu esse erro aqui porque aqui eu escrevi errado. Aqui é tags. E não tem o model aqui, é desse jeito. Que é o nome do arquivo, né? Pronto. Lista de, não saiu aqui. Aqui eu tenho um artigo e artigos. Model name plural models. Eu tive que apertar pausa no vídeo aqui para debugar o código e uma coisa que eu percebi é que é o seguinte, essa parte aqui tá certa, tá? Mas uma coisa que você tem que fazer aqui é o seguinte, no contexto da view que você está renderizando a página, você tem que acrescentar essa chave model aqui. E esse model vai ser o nome que você quiser, no caso aqui o nome do artigo, né? E daí, quando ele vier aqui, no verbose name plural, ele vai retornar o título. Daí aqui fica model name plural model, e ele me retorna a lista de artigos, que é esse daqui. E se eu colocar no singular, que é esse daqui, ele me retorna lista de artigo, que é no singular. Mas aí eu vou deixar no plural aqui, e aí vocês já sabem que existem os dois. Beleza, pessoal? Então foi aí mais uma dica de Django. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, um abraço e até a próxima.